como é que a ausência de valores éticos e de uma consciência moral coletiva tem contribuído para a fragilidade da democracia angolana? E tendo convivência com o Partido UNITA, considera que este partido tem conseguido renovar-se internamente e consolidar práticas democráticas de facto ou enfrenta sequelas herdadas do seu passado histórico? Doutor Raul, tem a palavra. E vamos tentar imediatamente responder a questão que me é colocada. Ora, a primeira afirmação que eu gostaria aqui de fazer é que não se pode falar de democracia sem ética. Não há democracia a funcionar sem princípios, sem valores éticos e morais. Não há. O trabalho que eu fiz de doutoramento em teologia moral foi praticamente nessa perspectiva de ir buscar, tanto fazer uma abordagem, uma análise sobre a transição democrática em África, que estava a ocorrer nessa altura, e perspectivar as linhas de força que poderiam contribuir para que essa transição democrática em África fosse eficaz. E uma das coisas que eu coloco na tese é exatamente a questão ética, não é? Uma abordagem a partir do pensamento cristão, pois, como sabemos, na ciência política, as democracias que se afirmaram um bocado no Ocidente, dos Estados Unidos, em França, na Inglaterra, etc., partiram de sociedades que a priori tinham uma cultura cristã, E tanto assim é que o filósofo francês Alexis de Tocqueville, o autor da monumental obra sobre a democracia na América, portanto, dizem os críticos da obra que é a maior obra escrita sobre a democracia e também sobre a América. E ele, que era cristão liberal, defende que a democracia iria espalhar-se pela Europa porque já tinha lá as sementes da cultura cristã, pronto a colher os elementos ligados à democracia. Portanto, nessa perspectiva, também há um filósofo francês que é o Jacques Maritain, não é? Trabalhou muito em relação a essa questão da política e da teologia, não é? Tentando trazer à liça as contribuições da cultura cristã para a política, não é? E o foco da sua reflexão filosófica e teológica é a questão da dignidade da pessoa humana, que tem que ser o epicentro de qualquer sistema político, qualquer organização social que se queira nas sociedades contemporâneas. E as suas ideias em relação a isso contribuíram também muito para a tal chamada Carta, Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de 1948. Tout court, eu gostaria aqui de dizer que quando nós estamos a falar de democracia, é preciso destacar qual é a sua essência, quais são as características que devem ser a marca primacial dos sistemas democráticos. Em primeiro lugar está a liberdade, em segundo lugar está a igualdade e em terceiro lugar a cidadania. Então aqui, quando falamos da liberdade, pronto, sabemos aqui que é todo um assunto que vem ao longo da história da Revolução Francesa, não é? Liberté, égalité, fraternité. Depois vem a Declaração de Independência Americana, não é? Que também declara que todos os homens nascem livres e iguais.
e depois a carta também da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que declara que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Este é o ponto fundamental da construção de uma democracia. É dali que decorrem todos os outros aspectos que informam os sistemas democráticos, como a soberania popular, a separação de poderes, o sufrágio universal, a Constituição que limita os poderes do Estado, os direitos fundamentais, liberdades e garantias, o primado da lei, a transitoriedade do poder através da alternância. Da alternância. Portanto, isso tudo, como estamos a fazer apenas uma entrada, uma introdução, para dizer que nós em Angola, com uma cultura já informada de elementos de cristianismo, né, por força da cristianização levada a cabo durante 500 anos em Angola, não é? Não podemos mais fugir disso. Eu próprio estou aqui, tenho uma cultura de matriz africana, mas também de matriz cristã. Portanto, entendo que há elementos que podem ajudar a democracia a funcionar em Angola. Podem ajudar. E é claro que há pessoas que são céticas, dizem que a democracia provavelmente não é o modelo de organização das sociedades políticas para os africanos, porque nós temos outros elementos, etc, etc. Eu vou contra essa ideia, porque eu creio que a democracia é uma coisa universal. Não podemos, de antemão, passar uma carta de incapacidade aos africanos de construírem sistemas democráticos. Não podemos fazer isso. Agora, temos que ser realistas e pragmáticos. Nós não podemos ter aqui democracias preta por ter, tanto trazidas não sei de onde e implantadas no nosso contexto. As democracias são construídas dentro dos respectivos contextos existenciais, como se diz em alemão, Sitzleben. O contexto existencial é fundamental. Os elementos da nossa idiosincrasia africana também entram nesta perspectiva. E aqui podemos adicionar os valores do cristianismo, como o valor da fraternidade, da justiça, né, da solidariedade. Né? Por exemplo, um filósofo também, que é o Reinhold Niebuhr, dizia ele que a capacidade humana para a justiça torna a democracia possível. Mas a tendência humana para a injustiça torna a democracia necessária. Então, a democracia não é um sistema perfeito, mas é, até agora, aquele sistema ou regime que se afigura como aquele que dá mais garantias para as liberdades e para a igualdade social. Agora, quanto à segunda questão, relativamente à UNITA, tanto fez muito bem o Álvaro em dizer, pronto, em colocar que convivo, tanto não sou militante da UNITA, tanto convivo com a UNITA, pronto, e dizer que por aquilo que acompanho, não só como alguém que está tanto a lidar com a UNITA, mas também como acadêmico, na minha área da ciência política. A UNITA reinventou-se de uma forma, digamos assim, significativa. Do movimento guerrilheiro para movimento rebelde, não é? E depois passar para partido político civil, eu acho que isso foi uma transição interessante. É claro que há resquícios de democraticidade estão dentro da UNITA. Aliás, a UNITA alega para si os louros da transição democrática em Angola, tanto a instauração do regime democrático, pelo menos na perspectiva formal, não é? Com uma constituição, com eleições, etc., etc., com vários partidos. Portanto, a UNITA traz essa bandeira
já que o MPLA foi forçado a aceitar a situação, né, por força dos acordos. E então, dentro da UNITA, por aquilo que eu tenho estado a ver, há esta dinâmica de pronto, fazer disto um partido democrático. É claro que isso é um processo. Não há democracia perfeita dentro da UNITA, como não há nenhum partido. De tal modo que a questão fundamental é se há ou não há vontade de democratizar o partido. Isto é fundamental. E eu vejo essa vontade dentro da UNITA. Há ainda resquícios que são inegáveis, né, da sua história, como vem aqui na questão que é colocada, né, herdadas do passado. Esses resquícios existem. Mas é claro que há uma dinâmica interna. Por exemplo, o caso da organização de eleições com várias candidaturas. Isso é uma lição que está a dar nessa perspectiva. Tenho estado a participar das reuniões do Comitê Permanente, por exemplo, da UNITA, que é um órgão que tanto funciona nos intervalos da Comissão Política, e eu vejo como é que são os debates e as decisões como é que são tomadas. São decisões colegiais, que são votadas e só aceitas pela maioria. Portanto, isto eu creio que é um exercício interessante, que eu até não sabia disto dentro da UNITA, mas como já tenho sido convidado a participar por força das funções que eu ocupo como primeiro-ministro do governo Sombra, não é? E vejo que isto funciona. Agora, há um caminho muito grande a fazer ainda. É claro que não se pode ainda aqui levantar bandeiras, né, para dizer que já temos a democracia consolidada dentro desse partido político. Portanto, fico por aqui por enquanto. Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos sejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-aja um Chico Coração.